Simpático, bem-humorado, de muito sucesso. É o bom filho que a casa torna. Humorista, radialista, animador, repórter e apresentador. O entrevistado de hoje é um comunicador nato, com 44 anos e excelente currículo, é esposo da Grace Mara, pai da Lavínia e da Larissa ou Beatriz, filho do seu Wilton e da dona Dolores, é ainda reconhecido por personagens do programa X da Atlântida. No município, passou pelas principais rádios e foi coordenador de defesa civil e presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública. Carrega na sua bagagem programas como o SBT Rio, principalmente Balanço Geral, Cidade Alerta, ambos no Rio de Janeiro, onde foi âncora. Hoje teremos uma conversa de peso com Rogério Forcolém. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, obrigado. Tudo começou aqui, né? É um grande prazer. Tudo começou aqui, vírgula, né? Tudo começou há muito tempo. Né? Não, exatamente, mas assim, para o comando de programa... Foi uma virada de chave, né? Aqui foi importante, no Giro da Cidade, né? O Giro da Cidade me deu... Porque antes do Giro até eu fui repórter na Pampa, né? Eu fui repórter esportivo na TV Pampa. E depois, mas a grande oportunidade que eu tive, e laboratorial inclusive, né, foi fazer o Giro da Cidade. O Giro da Cidade era... Eu tenho até hoje assim, uma lembrança com muito carinho. A gente teve uma audiência muito grande aqui. Muito grande, fantástico, como as pessoas eu acompanhava, enfim, não tinha ligação com a TV na oportunidade. E como era envolvente, como tu já saiu fazendo o que tinha que ser feito, parece. Né? Como é que tu encontrou essa fórmula tão rapidamente? Eu acho que a experiência do rádio, né? A experiência do rádio de apresentar, de comentar, de ser repórter, de tudo, né? E aí eu só levei para... Eu só fui me adaptando com a imagem da coisa. E nós não tínhamos, na época, uma estrutura tão boa que você tem hoje. Então, às vezes eu fazia um programa com apenas uma reportagem, ou às vezes nem isso. Eu pegava, abria o jornal NH, lia as principais coisas e abria o telefone. O Alex estava aí na época. O Alex é patrimônio da TV. O Alex é patrimônio da TV Mais. E aí nós abrimos o telefone, né, Alex? Para o telespectador opinar junto. Tu sempre gostou dessa coisa de quebrar a parede também, de comunicar com o sempre, técnico. Sempre. Sempre conversando com a pessoa do outro lado. Sempre. Todos os jornais, né? E aquilo ali chamou a atenção da Record Rio Grande do Sul aqui, né? E aí eu fui chamado lá e fiz um piloto, passei no piloto lá e virei o apresentador interino. Então eu fazia as folgas dos apresentadores na Record Rio Grande do Sul. Aí começa ali uma carreira de TV, efetivamente, mas a carreira começou aqui. E depois eu tenho a proposta... Desculpe, gente, que eu tomei um vinho ontem que... Aí, eu estou de férias, né? Aí o SBT me faz uma grande proposta para ir comandar um jornal no Rio de Janeiro. E você está vendo que eu falo meio carioquinha, né? É que eu fiz treinamento para perder um pouco o sotaque gaúcho. Eu fazia fono 2 vezes por semana. E aí, porque você nesse tipo de jornal popular, você tem que falar a língua das pessoas, né? Você tem que se aproximar da comunicação às pessoas que estão do outro lado Eu sempre fui assim, aqui também e tal. E aí eu fui apresentar o SBT Rio. E quando eu chego lá, acontece um tsunami. O gerente pede demissão, o gerente de jornalismo. O coordenador pede demissão. São Paulo baixa lá e tal. E nós estamos na reunião, assim, o cara está se demitindo, indo embora. Uns problemas internos lá deles. Né? E aí o Alexandre Barrocal, que era o diretor na época das regionais, né, olha para mim e diz, bom, você é o novo chefe de tudo aí. Eu digo, eu cheguei para apresentar, não, dá 3 meses para a gente, que a gente vai colocar um outro cara aqui. Isso então durou 2 anos e meio. Eu acho que... alguns dias de casa tu ganha a chave da emissora. Exatamente. Então, assim, eu fiquei só abaixo da Sara Bravanel, que é a irmã do Silvio Santos, uma excelente pessoa, e respondia efetivamente ao produto, à gestão do produto, a São Paulo. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque
E a gente, como gaúcho, eu acho assim, não dizendo que as outras culturas, eu acho que a gente tem que separar muito isso, tem que ter muito cuidado, né? Porque daqui a pouco gira um preconceito. E eu já vi muitos meus colegas gaúchos, eu também tinha um pouco desse pensamento, dizer que o povo gaúcho é muito mais trabalhador e parece que os outros são vagabundos. Não, eu acho que a gente tem uma cultura diferente. Até aqui no Novo Hamburgo, por exemplo, a colonização alemã, aquela coisa de você não pode se encontrar parado. Por exemplo, eu tô de férias, eu estou me sentindo um vagabundo. Você, no inconsciente, né, vem aquela coisa, você precisa fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que é isso, nós temos essa marca, assim, né? Então, realmente, eu ia para a TV às 6h poucas da manhã, meu programa era ao meio-dia, mas, como chefe geral, eu achava que eu tinha que dar um exemplo. Então, eu entrava na minha sala, abria a sala, 7 da manhã, eu estava vendo as equipes todas indo para a rua. E eu coordenava isso junto com a minha chefe de redação, meus editores-chefes, e participava. E eu saía de lá às 4 da tarde, ia para casa, eu montei um escritório em casa, de lá eu comandava via rádio, via internet, continuava comandando a TV. E às vezes eu tinha que, porque lá no SBT tem o prédio de estúdio e redação e tem o prédio administrativo. Eu tinha que ir para o administrativo despachar, né, coisas. Então foi uma experiência maravilhosa, eu aprendi muito. E eu aceito o desafio e eu tive que aprender a questão de gestão mais profundamente, né? E fui aprendendo e foi uma ótima experiência. E eu encontrei o SBT Rio no vermelho, financeiramente, porque ele sempre se pagava e empatava, né? E eu consegui criar uma segunda equipe que vendesse o SBT Rio especificamente, que não havia. Era um comercial que vendia o nacional e o local. E nós colocamos ele no azul, porque eu fazia reuniões periódicas, né, de cobrança de meta com o comercial. Isso tudo com a Carta Branca de São Paulo, claro. E eu também gestor comercial? Não, eu fui gestor geral, né? Então eu cobrava as gerências, né? E eu fazia uma vez por mês, eu tinha uma reunião em São Paulo, então eu pegava avião e ia direto. Então eu sentava com o Roberto Franco, com o Pelégio, com toda a cúpula, né, para discutir o produto. E eu era um dos únicos regionais que fazia isso. Eu pegava o avião e ia para lá. Eu ligava para o Roberto, eu estou indo para aí, eu tenho tanta coisa para discutir. Um dia nós estamos numa reunião, nós estamos 3 horas de reunião, está o Marcelo Parada, que hoje é o diretor de jornalismo geral, e o Marcelo assim, Forcolém, eu não te aguento mais, meu. Pelo amor de Deus. Nós estamos 3h30 aqui. Aí o Roberto assim, parou assim, né? Disse assim, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vi de tudo na televisão, eu tenho 30 anos de TV, mas nunca vi um cara que briga para trabalhar. Forcolém, você vai ter um ataque cardíaco. Eu tenho que resolver as coisas. Eu chego aqui, eu preciso que vocês me ajudem. Um dia eu queria uma câmera, nós tínhamos uma câmera lá que nós apelidamos de Caveirão, ela era enorme. Já tinham chegado os HDs dela e eu ainda continuava com aquela. E eles não me resolviam, eu peguei um avião e fui para São Paulo. Daí eu disse, Parada, eu preciso de uma nova câmera. Ele, eu tenho que cuidar do jornalismo nacional, você está na minha sala para pedir uma câmera, Forcolém, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para você sair da minha sala, Eu digo assim, me dá a câmera. Vai pedir para o Roberto, ele é o diretor das regionais. Eu digo assim, ele vai dizer que você tem que pagar metade, então eu já estou pedindo para você pagar metade. Forcolém, eu pago a metade, sai da minha sala, vai lá no Roberto agora. Aí eu cheguei no Roberto, eu preciso da câmera. Mas o Marcelo tem que pagar metade. Eu digo assim, já consegui metade. Assim, cara, você já foi lá, né? Eu digo, eu fui. Era num outro prédio, né? E então ganhei, cheguei com a vitória, voltei para o Rio, aposento essa porcaria de Caveirão. Botamos lá, fizemos um adeus ao Caveirão, entendeu? Forcolém, tu largou o humor, mas o humor não te largou, né? Não, é meu molho. Continua sendo muito bem humorado, né? Sim, com certeza. Essa história é uma história de vida, né? O programa X fez história, eu acho que lançou um monte de outros programas depois, que até hoje seguem se sucedendo, né? Sabe o que eu desisti no humor? Para todo mundo que viveu aquela época. As pessoas te pedem Você isso. foi meu ouvinte naquela época, claro que sim, as pessoas te pedem isso até hoje. Mas tu não faz mais. Eu acho que é uma página tão virada, porque mesmo naquela época, dentro dos programas de humor, eu usava um momento ali para falar sério.
Sempre dentro do programa X, os caras achavam chato isso. O Fetter falava sempre, o Alexandre Fetter, né? Então ontem ele brincou comigo no Instagram, que eu estava no churrasco lá com a Amorim, e eu me esqueci, eu abri meu cinto. Não, todo mundo brincou contigo em relação a esse cinto. Foi muito bom. Eu comi demais, pô. A barriguinha saltou, eu abri. Aí os Carini tirou sarro com o teu cinto também. Até aí eles, né? Então, assim, o Alexandre achava aquilo chato. Pô, você para o programa para falar sobre o trânsito de Porto Alegre. E eu falava muito de Novo Hamburgo, né? Eu sou sempre aquele cara da metropolitano ou interiorano, né? Eu lá no Rio, eu moro em Niterói e eu defendo Niterói. Porque ninguém fala de Niterói do outro lado da ponte, que é todo mundo ligado no Rio, eu digo, não, Niterói e tal. E eu sempre fui um cara, dentro de Porto Alegre, que defendia Novo Hamburgo, né? Sempre levava a morte. Se eu ouvia isso, eu falava, não, porque Novo Hamburgo, eu reclamava as coisas, falava. Então, assim, eu sempre tive essa veia de comentarista, de levantar assuntos. Então, quando eu fechei a porta, que eu fechei o livro do humorista, tal, né, eu digo, não, cara, agora eu quero fazer essa carreira séria, né, de ser visto como um cara sério, de ter essa credibilidade, de as pessoas chegarem assim, porque daqui a pouco eu estava falando sério, o cara, tá, mas faz o Lui aí. O Lui era, né, o alemão. Me faz o Nessi, que era o Galdério, né? A Rebeca, que era a sexóloga e tal, né? Então, era difícil você manter a credibilidade, mas como é que um Luia alguém vai prestar atenção no que eu estou falando? Um dos primeiros office boys que a gente teve notícia, muito antes do Marco Luque vir com dele. Né? É verdade, o Rigoberto, ele tinha língua pegada, era um menino adolescente virgem. Ele tinha fimose, né? Então, foi... E aí eu tinha um outro personagem, cara, agora até me esqueci o nome do meu personagem. Tinha um outro que era mais malandrinho, né? Que era mais... E que fazia disputa com o Rigoberto. Mas o Rigoberto também, ele enlouqueceu as meninas, né? A voz, fazia uma voz. O Rigoberto tinha a língua pegada e tal. Então eu dava muita... O Chico Anísio passou em 96 para fazer um show e estava ouvindo o programa X. E ele perguntou ao produtor dele, quem é esse rapaz que faz essas vozes? Porque ele imediatamente identificou que era uma pessoa que fazia várias vozes, né? Claro, com a experiência que ele tinha. Né? Quem é esse rapaz? Ah, seu Rogério Forcolém e tal. Daí ele assim, dá o teu cartão para ele e pede para ele me procurar no Rio, que eu quero fazer um teste de vídeo com ele. Eu nunca fui. Eram umas coisas assim, sei lá, cara, eu era meio toscão, assim, né? Meio colono mesmo. E aí depois, um dia eu estou apresentando o Planeta Atlântida, e nós tínhamos um estúdio lá, e eu fiz vários personagens entrevistando o José Wilker. O José Wilker quase morreu de rir, né? Eu fazendo a Rebeca e tal, dizendo a Rebeca que era apaixonada por ele, e o José Wilker também me deu um cartão. E disse, vai no Rio me procurar. Mas as coisas parecem que tem que ser como tem que ser, né? Sei lá, cara, eu não fui porque... Foi fantástico essa construção que tu fez, a partir de tudo isso que tu fez por aqui, de Rádio Alegria. Rádio Alegria também. De Rádio ABC. Rádio ABC, nossa... Isso tudo veio da onde? Me lembro de ti na ginástica, lá no final dos anos 80. Pois é, eu acho que eu... Agitando passeio ciclístico em Bé e correndo o mundo desde sempre. Eu acho que era essa veia comunicadora. Eu sempre imitava. E nas coisas da ginástica me chamavam para apresentar amadoramente ali, né, e tal. E eu me lembro que uma vez eu jogava punhobol, jogava vôlei. Daí eu me lembro que a nossa turma do punhobol, a gente era muito unido e tal. E eu disse, os garotos do punhobol eram muito... zoavam muito, né? Eu disse, olha, um dia eu vou dar autógrafo. Um dia as pessoas vão... Os caras dizem, vai sim, vai, na polícia. Eu digo, pô, eu era o único sócio atleta, porque era pobre, né? Eu era o único miserável ali, então assim... Eu acho que foi essa veia comunicadora. Eu comecei em rádio em 89, então eu vou fazer 26 anos de comunicação. E foi possivelmente hoje o hamburguense com maior projeção em âmbito nacional. Isso tudo também tem um preço, né? Acho que não, acho que tem outras pessoas maiores aí, tem a... Independente de maiores, né, Rogério? Tu abriu mão, por exemplo, nesse ano, de ser um dos deputados estaduais ou federais mais votados do Rio de Janeiro. Quero conversar contigo sobre essa e outras histórias, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o nosso amigo Rogério Forcolém.